não dar o devido valor enquanto nós ainda temos a oportunidade, enquanto nós ainda temos aquilo diante de nós. Esse é o problema da gente se aconchegar, se acomodar com relação a algumas coisas, porque é isso que acontece quando a gente senta na janela, quando a gente não se incomoda mais com algumas coisas que era para incomodar, mas está todo mundo fazendo. Poxa, mas é moda do momento. Não, mas eu faço isso aqui por causa daquilo ali. Mas daqui a pouco a conta chega. É verdade. Mas daqui a pouco vai faltar água. E aí você vai ver aonde estava a tua confiança. E aí você vai ver aonde estava de verdade o seu coração. Por isso eu falo para os irmãos, para nós nessa noite, não se deixe enganar. Não confie naquilo que é diferente daquilo que o seu Deus diz para você. Aleluia. Não deixe que outro chegue e pregue alguma coisa para você que não é. Procure se instruir. Procure perceber. Procure a orientação do seu Deus. Mas ele é o meu professor. Poxa, mas ele é o meu líder. Mas se você sente que está errado, sai. Meu Deus, aleluia. Se não vale a pena, vira as costas. Fica quieto. Porque é melhor você ficar mal diante dos homens do que diante de Deus e acender a ira do Senhor. E o texto vai correr. Elias, a gente conhece a história. Elias, ele vai ser direcionado a uma viúva. E uma das características de naquele momento já não havia mais água sobre a terra, é que a primeira coisa que ele chega diante da casa daquela mulher, ele pede água àquela mulher. Ele está pedindo para aquela mulher algo de necessidade básica que se tornou extrema naquele momento. Ele está dizendo, me dá água, mas água naquele momento era algo extremo, era algo raro. Todos estão procurando Elias, todos querem saber onde Elias está, porque aparentemente ele era o responsável. E enquanto tudo aquilo veio sobre aquele povo, porque a confiança do povo estava sobre Baal e não sobre Deus, a glória do povo estava sobre Baal e não sobre Deus, agradeceram a Baal e não agradeceram a Deus. Aquele mal aflige aquela terra. E aquela mulher, ouvindo Elias pedir água, ela cede água para ele. E a diferença dessa mulher para o povo é que naquele momento, sabendo que ela tinha pouca água e ela percebe que aquele homem era um profeta, porque eles sabiam diferenciar um homem comum de um profeta, ela cede água para ele. É como se ela estivesse dizendo que a confiança dela não está em Baal, porque Baal naquele momento nada mais pode fazer. E aquela mulher pega aquilo que ela tem de precioso e ela cede a Elias naquele momento. É como se ela estivesse colocando a confiança dela sobre o Deus daquele homem. E ela divide o povo. Isso também representa naquele momento o homem de Deus dizendo assim, compartilha comigo a tua necessidade. Aleluia. Meu Deus. Aquele homem que tinha uma posição de autoridade espiritual, ele está dizendo para ela assim, hoje a água que representa a maior necessidade básica da nossa era, dos nossos dias, a tua maior necessidade, compartilha ela comigo. E é isso que Cristo nos chama a fazer. Aleluia. Cristo nos chama a ser participante dos seus sofrimentos. Oh, glória! A necessidade de Cristo. Cristo ele veio para suprir a nossa necessidade, para nos dar salvação, para nos livrar do pecado, da idolatria. Glória a Deus! Ele nos chama a ser participante do seu sofrimento e da sua necessidade de redenção. Então nós temos que ser participantes dos sofrimentos uns dos outros. Temos que ser participantes da necessidade uns dos outros. E no momento de causa e de calamidade, estender a mão. Compartilha comigo a tua Glória a necessidade. Deus! Me chama para te ajudar. Eu sei que a tua força é pouca, mas compartilha ela comigo. Eu tenho um pouquinho também, mas eu também compartilho com você. Oh, glória! O texto novamente corre e passados 3 anos, tudo está um caos. Acabe procura em todas as nações onde está Elias e faz cada nação jurar. Olha, Acabe
Acabe, Elias não está por aqui, então jura que ele não está aí. Eu não sei o que Acabe fez com cada povo para que eles jurassem que Elias não estava lá, mas o povo jurava que Elias não estava e ninguém conseguia achar Elias, porque Elias estava escondido pelo Senhor. Glória a Deus. Passado essa situação, onde Elias ficou hospedado na casa daquela viúva, o texto diz que ao fim de 3 anos, Deus se apresenta novamente a Elias. E Deus diz a Elias que Elias deveria novamente se apresentar a Acabe novamente para orar, porque o povo estava ferido, o povo estava passando necessidade de fome extrema, porque o coração do povo, a alma daquele povo naquele momento estava atingida por uma mensagem: confiamos na pessoa errada, confiamos no Deus errado, colocamos a nossa confiança naquilo que não era e deixamos de confiar num Deus que é eternamente. Amém. Glória a Deus. Trocamos a nossa confiança por um Deus que sempre nos supriu para ir após um Deus que não é existente. Verdade. E a primeira coisa que Elias faz é se apresentar a Acabe. Elias, primeiramente, ele encontra o servo de Acabe, e o servo de Acabe vê Elias, o reconhece, e ali Elias diz para ele: olha, vai e diz a Acabe que eu estou de volta, diz a Acabe que eu quero que reúna todo o povo, todos os profetas no monte. O moço ali, o servo de Acabe, fica com medo, porque todos procuravam Elias e ninguém conseguia encontrar. Aquele moço tinha medo de sair da face de Elias e até Acabe, e naquele momento Deus transladar Elias, e ali aquele homem ser morto, mas Elias diz: pode ir lá. O Deus que eu juro pelo Deus que eu sirvo, vai lá e diz para Acabe se apresentar diante do monte, e todo o povo com ele, leva todo mundo até o monte. E todos vão e fazem conforme Elias disse. E em primeiro momento, onde está todo o povo congregado diante daquele monte, Elias faz uma pergunta para aquele povo: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 opiniões? Até quando vocês vão ficar dividindo a adoração de vocês? Até quando vocês vão ficar colocando a confiança de vocês uma hora em Deus, outra hora a Baal? Se Baal é Deus, siga a ele. Mas se Deus é Deus, é a Ele que vocês devem adorar. Glória a Deus. Porque naquele momento o povo estava ferido por causa da falta de água, por causa dos seus animais que já tinham morrido, por causa da grande fome que estava assolando aquele povo, aquela terra. E muitas vezes é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus ele nos fere, Ele nos deixa faltar algumas coisas, para que a gente perceba que a nossa confiança ela deve estar em Deus, e não Glória a Deus, aleluia. E não na capacidade da força do nosso braço, e não no nosso dinheiro. A nossa confiança tem que ser o Senhor. Glória a Deus.